A TV Web Luz, com grande satisfação, recebe o senhor J.B. Oliveira. Nós gostaríamos de saber do senhor qual a importância da educação neste mundo de transição. A educação é fundamental para qualquer coisa que se pretenda fazer bem. Sem educação é impossível a evolução. E nós vivemos numa época em que a educação sofreu uma reviravolta. Na qualidade, na maneira como é exposta, na preocupação daqueles que seriam responsáveis pela educação. Não me refiro especificamente aos professores. Esses são os lutadores, são os heróis, que sem o apoio devido, sem o reconhecimento de seu mérito, nem o reconhecimento financeiro, nem o reconhecimento profissional, fazem o seu melhor. Mas são professores que não têm o tempo necessário para preparar a matéria, para preparar-se a si próprio, porque geralmente, para poder ter um salário mais ou menos condigno, lecionam em mais de um estabelecimento. Isso prejudica a qualidade do ensino. Neste mundo em que a ciência e o conhecimento se multiplicam a cada instante, se não tivermos uma educação muito bem orientada, nós vamos caminhar para trás, e é o que as pesquisas mostram que está acontecendo no nosso Brasil. Nós gostaríamos de saber também o seguinte: a nossa dificuldade hoje, pelo menos esta é a minha preocupação, é como conviver com esse paradoxo. Uma tecnologia que se renova a cada momento, né? Somos normalmente tentados a ceder esses apelos. Em que ficaria a educação diante disso? Qual o desafio? Me parece que se trata de um desafio que nós temos pela frente, muito grande. É um desafio e um desafio muito sério. O que nós podemos perceber é que hoje, uma criança de 10 anos, isso também já é constatado, tem muito mais conhecimento do que um sábio de 500 anos atrás. Porque não apenas o volume de informações é muito grande, como também os canais através dos quais esses conhecimentos chegam a uma criança são inúmeros. Qualquer criança de 10 anos hoje domina a internet. Qualquer criança de 10 anos tem o seu computador, o seu notebook, tem o seu Google dando as suas informações. E aí vem o outro lado da questão. O educador, ele é obrigado a seguir um currículo escolar, que foi aprovado há no mínimo 3 anos, 5 anos, e ele está trabalhando naquele currículo. Nesse meio tempo, as coisas mudaram totalmente no mundo. E o seu aluninho, que é um aluno plugado na internet, está muito à frente nos conhecimentos. E muitas vezes o professor está afirmando alguma coisa e ele está dizendo não é bem isso. Não é isso que está acontecendo. Bem, dizia Dada Maravilha que toda problemática tem que ter uma solucionática. Qual seria a solucionática? Primeiro, que o sistema de ensino providenciasse currículos mais rápidos, mais modernos, que a aprovação de um currículo não passasse por tanto tempo até a sua implementação. Segundo, que o professor se liberasse um pouquinho mais das regras rígidas do currículo e implementasse, e muitos estão fazendo isso, implementasse matéria colhida na internet, comentasse com os seus discípulos, com os seus alunos, alguma coisa que está no currículo regular em confronto com aquilo que está na atualidade, para que a coisa não ficasse defasada, para que ele, professor, não fosse visto como alguém superado, e para que houvesse sintonia entre o professor e o aluno. Realmente é um desafio. E os bons professores estão vencendo esse desafio. Perfeito, nós estamos falando da educação formal. Sim. Né?
Agora, é claro que os grandes partícipes desse processo está a família também. E como o senhor vê a família também participando desse desafio que seguramente vai exigir o esforço de todos, educadores e família. Família. Na verdade, a família é a primeira escola, a mais autêntica, aquela que pega a pessoa na fase ideal. Na sua mente é uma folha em branco que aceita qualquer inscrição. Os pais têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Nós sempre ouvimos dizer que a educação começa no lar, começa na família. O que tem acontecido é que aquele hábito dos velhos tempos, em que a família se reunia após o jantar, e então as crianças podiam falar das suas dúvidas, dos seus problemas, das suas incertezas, e os pais ouviam e davam resposta, ou os próprios pais, na conversa com os filhos, orientavam. Isto desapareceu. A partir de quando a televisão se tornou popular, a coisa mudou. No primeiro momento, havia um aparelho de televisor na sala. Então, reuniam-se todos na sala e, pelo menos no intervalo, podiam conversar, desde que o comercial não fosse bom e engraçado. Depois disso, a televisão se tornou mais popular ainda e passou a haver na casa mais de um aparelho. Então, os adultos tinham interesse no determinado tipo de programas, os jovens, as crianças no outro tipo, eram dois ambientes. E aí veio o problema maior, ou seja, o primo mais cruel da televisão, que é o microcomputador, hoje notebook, e em cada caso há mais de um. Em cada casa há mais de um. Então, os pais muitas vezes estão assistindo televisão, os filhos estão cada um em seu quarto, simplesmente interagindo com a máquina, com o computador. Não dialogam com os pais, não dialogam muito entre eles próprios, não dialogam com os amigos da sua idade. Tudo isso vai fazendo com que o tecido familiar, o tecido social, vá se esgarçando. Uma outra observação. No meu tempo, por exemplo, que é o tempo de hoje, mas recuado um pouco, nós brincávamos na rua, em conjunto. Era pique, era futebol, era bolinha de gude, era peão, era pipa, papagaio, mas estávamos sempre juntos. Às vezes havia lá um desentendimentozinho, mas se resolvia e nós interagíamos como seres humanos. Hoje, as crianças estão interagindo com a máquina, está diante de um equipamento, não está tendo o calor humano, a convivência, a interação com os seus semelhantes, e sim com a máquina. Isso vai fazendo com que haja um arrefecimento daquele sentimento de calor humano. Jesus já dizia isso. Mateus capítulo 24, versículo 12. Ele diz: e por aumentar a iniquidade, as diferenças, o amor de muitos esfriará. Compete aos pais evitar esse afastamento, esse esgarçamento do tecido familiar, fazendo com que haja convivência, fazendo com que os filhos fiquem junto dos pais, estabelecendo programas que possam interessar também a seus filhos e transmitindo a eles os ensinamentos salutares, sadios, que vão formar o seu caráter. Eu posso depreender das suas palavras que o senhor tem ainda bastante esperança quanto à superação dessas dificuldades, né? Tenho porque nenhum desafio é superior à capacidade do ser humano. Quando nos fez, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos transmitiu, além do sopro da vida, o seu espírito, também os seus valores. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós temos as mesmas virtudes, apenas afastado o prefixo omni, que quer dizer tudo ou todo. Nós somos presentes, cientes e potentes. Qualquer problema pode ser resolvido pelo ser humano desde que ele se disponha a isso, desde que ele aceite o desafio
e pedindo as bênçãos de Deus, pedindo a orientação de Deus, se disponha a resolver. E uma família bem orientada vai fazer com que tenhamos cidadãos do bem, bem orientados. Eu dizia há pouco na palestra que nós temos 3 fases na vida até chegarmos à idade adulta. De 0 a 7 anos, que é a fase de absorção, em que a criança absorve tudo aquilo ao seu redor. O que ouve, o que vê, o que sente. Dos 7 aos 14 é a fase em que ele vai colocar em prática aquilo que absorveu. É a fase de modelagem. E dos 14 aos 21 anos é a fase da socialização, em que ele vai procurar os seus grupos sociais, de acordo com aquilo que foi a sua formação. Então, os bem formados vão procurar amigos igualmente bem formados. Os que se voltaram para o estudo vão procurar aqueles que também estão estudando. Aqueles que tiveram má formação vão procurar os mal formados. Vão formar gangues, vão formar bandos, vão partir para a balbúrdia, vão partir para as coisas erradas. E nisso está, nessa orientação, a responsabilidade de resolver o problema. Eu acho bastante interessante que o senhor frise isso, porque já se falou muito e se repetiu reiteradas vezes, né, sobre o desaparecimento da instituição familiar, o que é bastante grave para nós, pelo menos tem uma preocupação com a religiosidade, né, com a formação de pessoas, né, com a afirmação dos nossos valores mesmo, né? Esse sim, né, o motivo de nós, o objeto da nossa preocupação, né? Sem dúvida. E eu dizia também que devemos ter sempre em mente a advertência do poeta Khalil Gibran, que no seu livro O Profeta, falando sobre os filhos, ele diz: os vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas de Deus que estão em sua casa, ou seja, os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós, embora habitem convosco, não vos pertencem. A realidade é que a nossa responsabilidade de pais é muito maior. Nós não somos donos dos nossos filhos. Nós somos apenas guardadores, orientadores. Os filhos são de Deus. Ele os colocou sob nossa guarda, sob nosso cuidado. E um dia ele vai perguntar: como você cuidou do meu filho, da minha filha, que eu coloquei no seu lar? Você o educou, você orientou, você advertiu, você falou dos valores morais e espirituais, você fez com que ele assumisse uma responsabilidade de seriedade, de honestidade, de ética, ou não? Perfeito. Muito obrigado. Foi com grande satisfação que nós recebemos a visita do senhor J.B. Oliveira. Muito obrigado. Até breve.